Jovem humilde sonha com vestido caro até que rico intervém de forma surpreendente e muda tudo. Isabela olhou pela vitrine da única loja de roupas da cidade e sentiu o coração acelerar. O vestido de gala refletia a luz do sol, como se estivesse feito de estrelas. A seda brilhava e as rendas desenhavam padrões delicados que pareciam dançar. Desde pequena, Isabela sonhava em usar algo assim, mas seus pés descalços e a realidade da vida humilde a puxavam de volta para o chão. A mãe doente exigia doações de atenção e cuidados, enquanto o dinheiro passava como areia entre os dedos. Era uma luta diária, como escalar uma montanha sem fim. Quando soube do baile, sua mente começou a trabalhar, criando planos que beiravam a loucura. E se eu pudesse? Pensou, imaginando-se girando na pista, com sorrisos e olhares admirativos. Seria a chance de brilhar, de escapar, mesmo que por algumas horas da dura realidade. Mas quando olhou de novo para o preço do vestido, o sonho começou a desmoronar. As lágrimas ameaçaram cair. Como posso ousar? Sussurrou para si mesma, sentindo um nó na garganta. Em meio a tudo isso, Victor apareceu. Era o mais novo e, por assim dizer, o mais misterioso morador daquela cidadezinha do interior. Raro como uma flor no deserto, ele era um milionário recluso, sempre envolto em sussurros e olhares curiosos. Naquele dia, ele caminhava com passos firmes, como se soubesse que estava prestes a alterar o destino de alguém. Ao notar Isabela admirando o vestido, uma centelha de entendimento brilhou em seu olhar. Posso ajudar? Disse ele, de forma tão simples que Isabela quase não conseguia acreditar. Eu quero comprar o vestido para você. A oferta soou como um eco em um túnel vazio. A doce sensação de esperança e o medo pulsaram em seu peito ao mesmo tempo. Para um jovem humilde como ela, a linha entre a gratidão e o receio era tênue. À medida que a amizade entre eles começou a florescer, Isabela notou algo por trás do olhar de Victor. Havia sombras em seu sorriso e segredos ocultos que pareciam gritar pela liberdade. Entre conversas leves e risos compartilhados, ela sentia que o mundo de glamour dele era mais do que parecia. Havia uma dor escondida, waiting to be uncovered. E, como se o destino quisesse empurrá-los para o abismo, um rival do passado de Victor começou a aparecer. Ele ameaçava expor tudo o que Victor tentava esconder. Isabela viu a tensão aumentar ao redor deles, os sussurros e olhares se transformando em julgamentos pesados. A pressão social era enorme, e logo ela se perguntou: até onde eu iria por amor e por sonho? Conheço mesmo Victor? Ou ele é apenas um eco de tudo o que eu desejo? No fundo, ela ansiava pela resposta, mas o medo de perder sua preciosa vida de simplicidade a mantinha à beira do abismo entre essa nova realidade e seu passado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela ficou em silêncio. Seu coração batia forte. O mundo à sua volta parecia ter desacelerado. A proposta de Victor reverberava em sua mente. Comprar o vestido para mim? Era um desejo e um medo, tudo em um só. Mas antes que pudesse responder, a atmosfera mudou bruscamente. Um barulho alto e estrondoso interrompeu a calma da tarde. A porta da loja se abriu com um estrondo e um homem de terno escuro entrou. Seu olhar raivoso e ameaçador dominava o ambiente. Isabela não reconhecia o estranho, mas a tensão era palpável. Ele apontou um dedo acusador para Victor. Você de novo? Fazendo essa palhaçada? O que você está tentando esconder agora?
O ar ficou gelado. O sorriso de Victor se desfez, e por um momento, Isabela viu um lado dele que não conhecia. Uma fraqueza visível. Saia daqui, Ethan, disse Victor, com uma firmeza que só metade escondia seu medo. Isso não é da sua conta. Isabela ficou paralisada, observando a troca de olhares. Os murmúrios dos clientes começaram a preencher o espaço. Algumas pessoas se afastavam, outras se aproximavam, curiosas. Todo mundo sabe que você está se afundando em dívidas, Victor. Está se escondendo atrás de uma máscara de generosidade, mas eu vou expor você. A voz de Ethan era carregada de desprezo. Cada palavra era como uma facada, e Isabela sentia uma pressão no peito. Eu só quero ajudar, Victor retrucou, mas sua essência de confiança estava se desfazendo. E então, como se o universo quisesse gritar a verdade, Ethan acrescentou: acha que dinheiro pode comprar o amor? Essa garota aí não é mais do que um capricho seu, algo para preencher seu vazio. O coração de Isabela afundou. Ela queria acreditar na pureza daquele gesto de Victor, mas as palavras de Ethan estavam cheias de veneno, ressoando em sua mente. Ela olhou para Victor, esperando ver o homem confiante que a convidou a entrar em seu mundo. Mas em vez disso, encontrou um garoto assombrado, cheio de inseguranças. É verdade? A pergunta escapou de seus lábios, mais um sussurro do que qualquer coisa. Victor hesitou, a vulnerabilidade tomando conta dele. Não, eu realmente me importo com você, Isabela. Isso é tudo. Mas a certeza em sua voz tremulava. Nesse instante, um luar súbito atravessou a vitrine da loja, iluminando o rosto de Isabela. Ela podia sentir as lágrimas se formando, mas não eram só de tristeza, eram de confusão. O brilho do vestido agora parecia distante, opaco em comparação ao caos que se desenrolava ao seu redor. Como essa situação poderia ser tão distorcida? A garotinha sonhadora, que um dia imaginou aquele vestido, se sentia sufocada, presa entre os sentimentos conflitantes que brotavam. Ethan, você não sabe do que está falando. Ela teve coragem de interromper. Não subestime o que eu sinto. Mas no fundo, sua voz tremia, e um eco de sua própria dúvida esmagava suas palavras. Então me diga, Isabela, o que você realmente sente por ele? Você realmente o conhece? Ethan sorriu, o desafio estampado no rosto. O público ao redor se calou, a expectativa pairando no ar, como ela mesma, entre a dúvida e a certeza. A tensão tornou-se insuportável. Todas as emoções contidas colidiram em um só momento. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada e, antes que Isabela pudesse articular uma resposta, o chão sob seus pés parecia tremer. Um grito irrompeu. Uma mulher do fundo da loja, olhos arregalados, gritando: "É a polícia! Eles estão vindo!" Isabela não sabia o que pensar. O que estava acontecendo? O tempo parou enquanto ela olhava para Victor e depois para Ethan. Promessas quebradas, dúvidas profundas, segredos familiares e uma polícia se aproximando. O que mais seria revelado naquela tarde? Ela se viu em um grandioso tumulto de incertezas e mistérios, com o peso das decisões pesadas pairando sobre ela. O que tudo isso significava? O que viria a seguir? Era hora de confrontar. A verdade ou a ilusão poderia finalmente desmoronar como um castelo de cartas. Isabela ficou paralisada, o grito da mulher ecoando em sua mente como um trovão. A polícia? Esse momento se tornava um pesadelo, mas antes que pudesse processar tudo, a porta da loja se abriu novamente, desta vez com mais força. 2 policiais entraram, fardados e com a expressão séria. A tensão no ar era palpável. Isabela podia ouvir sua respiração acelerada. "Qual é a confusão aqui?" perguntou um dos policiais, olhando diretamente para Victor e Ethan. Isabela sentiu seu coração apertar. As palavras de Ethan ainda ecoavam em sua cabeça. O que ele sabia sobre Victor? Havia algo de errado, e a polícia parecia ser a chave para desvendar isso. "Estamos apenas tendo uma conversa."
Victor respondeu, mas sua voz estava tremendo. Ele parecia um garoto assustado, não o homem que havia se oferecido para comprar seu vestido. Isabela queria defendê-lo, gritar, ele não é isso que você pensa, mas algo a impedia. O medo, o nervosismo, tudo isso a mantinha em silêncio. Conversas em público geralmente exigem respeito, disse o segundo policial, enquanto analisava a cena. Os olhares da multidão se dirigiam a Isabela, com uma mistura de curiosidade e julgamento. Ela parecia uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava, mas todos estavam prontos para ver o que aconteceria a seguir. Isabela, você está bem aqui? Um dos policiais se aproximou dela, o tom de preocupação contrastando com a tensão do ambiente. Foi nesse instante que ela percebeu que o olhar dos dois homens em conflito não era apenas sobre ela. Havia algo mais profundo entre eles. Deixa fora disso, ela não tem nada a ver com isso, Victor explodiu. Mas suas palavras vinham de um homem com medo. Não do homem que a fazia sentir-se especial. E então, como um soco no estômago, Ethan riu de maneira sarcástica. Ah, mas não sou eu quem está aqui para decidir, não é? É você, disse ele, apontando para Isabela. A verdade vai finalmente sair à luz. Você não sabe que está se envolvendo com o seu oposto? Seu oposto? Isabela repetiu, confusa. Um frio gelado começou a se espalhar em seu estômago. Ethan estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. A multidão ficou em silêncio, a expectativa pesando no ar. Sim, Isabela, essa generosidade do seu príncipe encantado vem com um preço alto. Você está prestes a descobrir quem ele realmente é. Victor ficou pálido. Os olhos nele estavam em Isabela, e a mistura de desespero e raiva era clara. Ethan, chega! Ele gritou, mas a pressão estava aumentando. Não se preocupe, Isabela. Ethan continuou, virando-se para ela. A verdade é um bom lugar para começar. O que você sabe sobre o passado do seu herói? Ou como ele realmente acumula sua fortuna? Ou o que ele escondeu para que você não soubesse? Nesse momento, os policiais ficaram atentos, prestando atenção às palavras de Ethan. O coração de Isabela disparou. O que de fato Victor tinha escondido? Ela se lembrava das sombras em seu sorriso, e uma onda de dúvidas começaram a crescer rapidamente. Havia algo que ela ainda não sabia, e isso poderia desmoronar tudo. Então, enquanto todos olhavam para ela, um dos policiais fez uma pergunta direta a Victor. Onde você estava na noite do incêndio na mansão dos Andrade? Isabela ficou em choque. A mansão dos Andrade? Uma família influente da cidade, famosa por suas festas glamourosas. Um incêndio? Victor tinha alguma conexão? A palavra incêndio reverberou em sua mente como um sino, suas entranhas se contorcendo de horror. Nesse instante, ela percebeu que estava prestes a se perder em um mar de segredos. Victor não respondeu, seu olhar agora se desviando. O silêncio falava mais do que qualquer palavra. O que mais ele estava escondendo? E o que mais poderia se revelar daquele dia fatídico? Enquanto a tensão aumentava, uma nova onda de murmúrios surgiu entre a multidão. E a pergunta que Isabela não conseguia afastar de sua mente fazia o sangue gelar. Quem realmente era Victor? E o que ele tinha a ver com o incêndio que mudou tantas vidas? A verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. E ela não estava pronta para descobrir todo o peso que a palavra amor pode carregar. A tensão pairava no ar, e a pergunta do policial fazia o coração de Isabela disparar. A mansão dos Andrade. Como isso se conectava com Victor? Ele, que parecia ser a resposta para seu sonho, agora parecia um mistério perigoso. O silêncio voltou a reinar, enquanto todos esperavam uma resposta que poderia mudar tudo. Victor respirou fundo, seu rosto pálido, enquanto cada olhar se fixava nele. Eu não estava lá, ele finalmente disse, mas sua voz falhou, revelando inseguranças ainda mais profundas. A multidão pareceu se inclinar para a frente, em busca de mais informações.
Mas antes que alguém pudesse pressioná-lo, uma explosão inesperada de vidro se estilhaçou atrás deles. Um barulho ensurdecedor ecoou pela loja, e todos gritaram em choque. Um homem, não muito mais velho que Victor, havia quebrado a janela da loja com um objeto pesado. Ele parecia fora de si, os olhos brilhando de raiva e desespero. "Essa é a verdade!" o homem gritou, sua voz soando como um trovão. A multidão congelou, e Isabela sentiu o frio correr pela espinha. "Vocês todos acham que conhecem Victor, mas ele não é quem vocês pensam. Ele sabe o que aconteceu naquela noite. Ele é o responsável." O caos se instaurou. Isabela olhou para Victor, mas a expressão dele era de pura confusão. "O que você está dizendo?" ele perguntou, a voz trêmula. O coração de Isabela disparou, e ela não sabia a quem acreditar. "Ele estava lá! Ele ateou fogo na mansão!" o homem gritou, e as palavras cortaram como um facão. Os murmúrios cresciam em torno deles, e as pessoas começaram a se afastar, como se a verdade tivesse um odor ruim. Isabela mal conseguia respirar. Todo o seu mundo desmoronava. Aquele era o homem que havia ido tão longe para comprar seu vestido, e agora ele era acusado de um crime monstruoso. "Ethan me avisou. Ele sabia que você nunca seria capaz de olhar para mim de novo se descobrisse a verdade." O homem continuou, sua expressão passando por um turbilhão de emoções. "Mas você precisa saber, Isabela. Não pode continuar acreditando nessas mentiras." "Pare!" Isabela gritou, antes de pensar. O desespero a levou a um ápice de adrenalina, e ela se voltou para Victor com olhos fervilhantes de dor e confusão. "Diga-me que isso não é verdade." Victor parecia paralisado, sufocado pelas palavras do intruso. Eu não," ele balbuciou, antes de ser interrompido. "Mais uma vez." "Você conhece a verdade, Victor," gritou o homem novamente. "Você e sua família arruinaram vidas, e tudo isso por causa de um capricho. As centenas que perderam tudo no incêndio não podem ser apagadas. Você só se esconde atrás dessa fachada de bondade." Isabela sentia a pressão se acumulando em seu peito. As palavras do homem ecoavam em sua mente, suas dúvidas se multiplicando. Como ela poderia amar alguém que poderia ter feito algo tão horrível? Seu rosto queimava de incredulidade, enquanto as peças do quebra-cabeça pareciam agora um emaranhado de mentiras. Mas antes que pudesse reagir, a mulher que havia gritado sobre a polícia voltou a falar. "Está tudo bem. Calma. Não precisamos de mais violência." Seus olhos estavam arregalados, como se ela percebesse que cada palavra a mais estava apenas alimentando o incêndio da situação. "Calma? Como posso ficar calma? Ele está me dizendo que você pode ter..." Ela começou e então se virou para Victor, sua voz falhando. "Como você pode se esconder atrás de um gesto tão bonito, se é verdade?" As emoções explodiram. Os murmúrios do público se tornaram gritos e sussurros carregados de condenação. É como se o mundo inteiro tivesse se virado contra Victor, que parecia mais um garoto perdido do que nunca. Que segredos ainda estavam escondidos sob a superfície. E então, enquanto a confusão reinava, um dos policiais se aproximou do homem, que ainda se posicionava como um arauto da verdade. "Você tem provas para sustentar suas afirmações?" o policial questionou, a voz firmemente profissional. "Provas? A cidade inteira sabe. Só vocês não!" retrucou ele, mas o seu olhar era de desespero e algo mais. Isabela pode notar uma fraqueza por trás de toda aquela coragem. Nesse momento, algo clicou em sua mente. Um lampejo de raciocínio. Não era só Victor que estava enredado nessa teia de segredos. E se você estiver misturando as coisas? Ela perguntou para si, mais que para os outros, tomando coragem. "E se você estiver tentando nos dividir?" O homem a olhou, um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo desafiador. "Dividir? Estou aqui para revelar, para salvar você antes que seja tarde demais." E a enxurrada de emoções continuava.
Isabela não sabia se os turistas a observando lá de fora, se os policiais, se Victor ou até mesmo o homem que gritou estavam vendo o que ela viu agora. Havia uma linha tênue entre a verdade e a mentira, e essa linha estava prestes a se romper de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Isabela, Victor implorou, sua voz quebrando com uma mistura de raiva e dor. Não escute. Você não pode acreditar nele. Mas a única coisa que ecoava em sua mente agora era a confusão do passado e o que o futuro reservava. A verdade, quando revelada, poderia ser mais devastadora que um incêndio. O fogo finalmente estava prestes a queimar. E quem sabia o que restaria em pé depois? Isabela permanecia paralisada, o estigma das palavras do homem ainda ecoando em sua mente. Como ele pode estar dizendo isso? Um formigamento percorria seu corpo e a pressão em seu peito a fazia sentir que não conseguiria respirar. Ela olhou para Victor, que parecia lutando contra um turbilhão de emoções. Medo, raiva e tristeza. As vozes da multidão se tornavam um murmúrio indistinto, mas ela conseguiu escutar alguns fragmentos. Ele não pode estar fazendo isso. É verdade? O que mais ele esconde? O olhar de todos estava fixo em Victor, e cada segundo que se passava tornava-se ainda mais insuportável. Isabela, por favor, não acredite nele. A voz de Victor soou desesperada, mas Isabela sentia que o chão começava a se desmoronar sob seus pés. O ataque do homem fora abrupto, mas ele havia atingido em cheio sua dúvida, algo que ela não sabia que estava tão presente. Você não pode acreditar que eu tenha feito algo tão horrível. As palavras de Victor começaram a faltar. Ele hesitou, como se estivesse tentando buscar um resquício de confiança em suas próprias condições. E de repente tudo mudou. Uma sirene cortou o ar, interrompendo o tumulto. O som se aproximava rapidamente. As luzes vermelhas refletindo no vidro da loja. O caos que surgira no local agora estava prestes a se intensificar. O homem que havia quebrado a janela começou a se afastar, esboçando um sorriso que escondia algo muito mais sinistro. Vocês vão todos descobrir a verdade em breve. Ele soltou uma risada amarga, o eco preenchendo a loja enquanto ele corria na direção contrária. Isabela virou-se para acompanhar o movimento dele, mas assim que o fez, sentiu um peso enorme se derrubar sobre ela. Victor! Gritou, desesperada, mas ele estava prestes a fazer algo que ela nunca esperaria. Ele avançou em direção à frente da loja, ignorando as ordens dos policiais, e puxou seu celular. Seu semblante estava determinado, resoluto, enquanto ela se perguntava o que ele pretendia fazer. Estou chamando a polícia, ele começou a falar. Sua voz elevada, mas soou como um eco através da confusão. Preciso me entregar. Eu preciso acabar com isso. As palavras dele atingiram Isabela como um golpe. Não, você não pode fazer isso, implorou, seus olhos se encharcando de lágrimas. Victor, não há como você ter feito algo assim. Diga a verdade. Mas ele não estava ouvindo. Estava tão consumido pela pressão, pela dor e pelos olhares de reprovação dirigidos a ele. Enquanto ele se afastava de Isabela, como se estivesse se afastando do próprio amor, um grupo de policiais se aproximou, armando-se com o que parecia ser uma ordem policial. E então, como se o destino quisesse brincar com todos ali, a porta da loja se abriu mais uma vez. Um segundo homem entrou, esse com uma postura imponente e uma expressão que poderia cortar o ar. Ele segurava uma pasta preta nas mãos, e quando se aproximou de Victor, Isabela teve certeza que o pior estava por vir. Victor, você tem que ouvir, as coisas não são como parecem. O homem disse, sua voz firme e carregada de uma urgência que todos podiam sentir. Eu sei da verdade, e você não está sozinho. A culpa não é sua. O coração de Isabela disparou. Quem é você? O que você sabe? Ela queria gritar, mas mais uma vez as palavras simplesmente não saíam.
A revelação estava prestes a entrar em cena, e ela mal conseguia suportar a tensão. O homem se virou, mantendo a atenção em Victor. Você precisa entender, o incêndio não era o que pensavam. Há muito mais em jogo. O que os Andrade esconderam pode vir à tona e não pode ser apenas de seu prefeito que você vai se livrar. Você não é o único que pode ser culpado. Alan, um velho amigo, agora sócio da família Andrade, se pôs entre eles. O olhar desesperado de Victor estava se transformando em confusão absoluta. Isabela sentia que cada palavra daquele novo integrante moldava um novo contexto ao que ela achava que sabia. As sirenes uniam e a tensão aumentava a cada segundo. O ar ficou pesado, com segredos e medo. Mas o que estava prestes a ser revelado poderia dar uma nova cara a tudo o que tinham vivido. Isabela sentiu seu coração disparar. Sua mente girava descontrolada em meio ao abismo de novas informações. Quais consequências aguardavam? O que a verdade poderia gerar? Foi então que, com um movimento rápido, Victor lançou seu celular ao chão e a tela se estilhaçou, espalhando pedaços por todo lugar. As luzes piscavam fora e dentro da loja. Isabela estava presa entre o amor e o medo, sem saber o que esperar. Esse momento transformador poderia significar tudo. O que, afinal, eles estavam prestes a descobrir. Isabela ainda estava atordoada com as últimas palavras de Victor, quando o celular dele se despedaçou no chão. Um silêncio pesado rapidamente tomou conta da loja, como se o ar tivesse sido sugado. Todos os olhares se voltaram para Victor, esperando por uma reação. Ele parecia um animal encurralado, a mente a 1000 por hora, lutando contra a tempestade que se formava ao seu redor. Victor, diga algo! Isabela implorou. A voz tremendo. Ela sentia um nó na garganta, cada segundo parecia uma eternidade. Mas o que ele poderia dizer agora? O homem que havia entrado com suas acusações pesadas havia colocado tudo em xeque. Então, do fundo da loja, uma mulher de aparência respeitável, com cabelos grisalhos presos em um coque, se precipitou em direção a Victor. "Mário, pare!" gritou ela. "Por favor, você não pode acusá-lo assim." A multidão se inclinou. Sussurros apressados zumbindo como um enxame de abelhas. "Quem é essa mulher? O que ela sabe? Mário, é o nome dele?" Isabela estava completamente perdida. O que mais ela precisava descobrir? Victor parecia ter encontrado uma nova força ao ouvir a mulher. "Como você pode estar aqui, Clara?" ele perguntou, a voz cheia de incredulidade. "Você não tinha que estar longe? Eu voltei a tempo." Clara exclamou. "Você precisa entender, Mário não sabe o que está falando. A verdade é muito mais complicada do que ele imagina." Nesse momento, a expressão do homem que havia quebrado a janela mudou. Ele olhou para Clara, sua raiva se misturando com uma súbita preocupação. "Clara," sua voz agora baixa e tensa, "você não pode proteger alguém que fez isso. As evidências estão todas aí." Ele gritou, gesticulando com raiva. Mas Clara manteve a calma, seu olhar incisivo sobre Victor. "Escute, a mansão dos Andrade tinha muito mais em jogo do que um simples incêndio. Você não é o único envolvido, Victor. Você precisa confiar em mim." Isabela sentiu seu coração sincar. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e cada revelação parecia jogar mais combustível no fogo. "Victor, o que você sabe sobre isso?" ela perguntou, a tensão em sua voz evidente. Ele hesitou, as palavras lutando para sair. Não era só um simples não ou sim. Era algo mais profundo. Clara deu um passo na direção dele, e a conexão entre os dois parecia palpável. "Era eu quem tinha que estar na festa da mansão naquela noite", Clara revelou. E todos na loja ficaram em silêncio. Mas algo me impediu de ir. E quando ouvi sobre o incêndio, eu soube que não era só um acidente. A pressão no peito de Isabela se intensificou. "Então você sabia. Por que não disse?" Nada antes. Ela estava começando a sentir que estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar tudo.
Porque pensei que Victor nunca estaria envolvido. Ele não era o tipo de garoto que faria algo assim. Sua voz falhou, e o olhar dela se voltou para Victor, que parecia chocado e triste. Mas então a sirene da polícia soou mais alta, e as portas se abriram, revelando uma nova presença, um homem de terno. Ele entrou, com uma postura de autoridade, e um olhar que levava consigo uma bagagem. "Victor Andrade!" ele gritou, e todos se viraram. "Você está detido por incêndio criminoso e conspiração." O caos se instaurou. Isabela não conseguia entender. O homem que havia defendido seus sonhos estava agora sendo acusado. "Não, isso não pode estar acontecendo!" Ela gritou, o mundo desmoronando à sua volta. O olhar de Victor encontrou o dela, e pela primeira vez ela viu o medo nos olhos dele. "Não, Isabela, eu não fiz nada disso." Sua voz rasgava o silêncio, mas ela sabia que aquela acusação mudaria tudo. E o que mais ela não sabia sobre ele? O que mais estava escondido sob a superfície que eles haviam construído juntos? O que significava amar alguém com um passado tão tumultuado? Os murmúrios da multidão se tornaram gritos. E enquanto as pessoas observavam com expressões de choque, ela percebeu que a vida que conhecia poderia nunca mais ser a mesma. Então, Clara se virou novamente, com seus olhos cheios de lágrimas. "Victor, eu não farei você passar por isso sozinho. Precisamos contar a verdade." Mas, antes que ela pudesse continuar, mais uma explosão de vidro ecoou, e o ambiente inteiro tremeu. A porta da loja se abriu com força. Outra figura entrou. Um homem do interior da cidade com uma feição sombria e um sorriso que deixava a impressão de que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. "Parece que muitos podem ser culpados", ele disse, com um tom sarcástico, enquanto todo o olhar se fixava nele. "E eu sou o único que realmente sabe a verdade." Isabela ficou paralisada, as palavras dele se espalhando pelo ar como fogo, o mundo girando ao seu redor. Quem ele era? E que verdades mais sombrias ainda esperavam para serem reveladas? O que tudo isso significava para ela e Victor? A confusão se intensificou, e a única certeza que restava era que a partir daquele momento, nada seria como antes. A tensão no ar era palpável. A presença do homem, com seu olhar desconfiado e sarcástico, criava um clima de expectativa. "E eu sou o único que realmente sabe a verdade", ele repetiu, seu sorriso revelando um certo prazer na situação. Isabela sentia seu coração disparar. Quem era esse homem? O que ele sabia que poderia mudar tudo? Victor, por sua vez, parecia prestes a desmoronar. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Todos os olhares da loja estavam fixos nele. A pressão aumentava a cada segundo. A voz de Clara ecoou na mente de Isabela. Mas antes que pudesse processar, o homem avançou, desafiador. "Você não sabia, Victor, mas a verdade sempre vem à tona. E você pode ser apenas uma peça no grande jogo." Todo o ambiente tornou-se eletricamente intenso. É como se um fio desencapado estivesse prestes a gerar uma explosão. O olhar de Victor era de desespero. Ele sabia que estava em apuros. "Do que você está falando?" A voz dele tremia, enquanto as palavras escapavam. Mas o homem não hesitou. Seu sorriso se alargou, e ele começou. "Você não é só um simples sobrevivente, meu amigo. Você é parte de algo muito maior, muito mais sombrio do que pode imaginar." Isabela sentiu seu estômago revirar. As palavras dele eram como punhais perfurando suas esperanças. A história que começara como um conto de fadas agora se transformava numa trama de horror. O que mais ele sabia? O que mais estava escondido? "Há anos você tem sido uma marionete nas mãos da sua família", o homem continuou, com um tom de desdém na voz. "Enquanto você se arrasta por aí fingindo ser o salvador, seu passado revela um menino com segredos que poderiam destruir tudo." "Chega!" Isabela gritou, o coração pulsando, mas a verdadeira peça do quebra-cabeça ainda não havia sido revelada.
O homem apenas levantou uma sobrancelha. Você quer que eu fale a verdade? Que caia a máscara? E bem nesse momento, uma grande sombra atravessou a vitrine da loja, quebrando a linearidade do momento. Isabela virou-se e viu uma mulher entrando apressada. Seu cabelo desgrenhado, roupas encharcadas de chuva e o olhar de desespero a tornavam uma figura trágica. Não, espera! Ela gritou, mas já era tarde demais. A mulher parou bem na frente de todos e, com uma voz que estava longe de estar tranquila, soltou a bomba. Victor não pode ser culpado! Eu sou a responsável pelo incêndio. Eu sou a verdadeira causa de tudo isso. Um silêncio profundo tomou conta da loja. Isabela mal conseguia processar as palavras. O quê? Ela não sabia se queria gritar, chorar ou desmaiar. O choque era avassalador. Eu estava lá naquela noite, a mulher continuou, cada palavra drenando a cor do rosto de Victor. Eu estava desesperada, com medo de perder tudo e fiz algo insano. Não é justo que ele pague por isso. Você não sabia, Victor. Ninguém sabia. As expressões mudaram, murmúrios começaram a circular e a multidão ficou em choque. Os olhares se voltaram para Victor, depois para Isabela. O que mais havia escondido? O que mais aquele incêndio poderia revelar? Você mentiu para mim? Isabela perguntou, sua voz pequena, quase um sussurro. O mundo que conhecia, com suas esperanças e sonhos, estava se desintegrando em questão de segundos. Victor estava em estado de choque, a face pálida, enquanto a mulher ficou em silêncio, absorvendo o impacto de suas próprias palavras. O clima rapidamente se tornava um desastre incontrolável. Era uma reviravolta insana, que mudava tudo. O que viria agora? Com segredos pairando como nuvens tempestuosas, Isabela mal podia imaginar as tempestades que viriam. O homem que provocou o primeiro alvoroço olhou para todos os lados, satisfeito com o caos que se instaurou. E aí está, meu povo! Agora a verdadeira história começa. O passado é uma jaula e todos nós somos prisioneiros dele, ele proclamou, enquanto a loja explodia em murmúrios de descontentamento. Isabela, apanhada entre emoções, não sabia por onde começar. A verdade poderia ser mais devastadora do que todas as mentiras reunidas. Qual é o próximo passo? Ela pensou. A confusão estava apenas começando. E no fundo, uma pergunta assombrava sua mente. A que ponto estão dispostos a ir para se proteger? Isabela ainda estava atordoada com as últimas palavras da mulher, quando a loja pareceu se apertar ao redor dela. A confusão era palpável. O homem que havia invadido a cena, com seu olhar sarcástico, agora parecia uma peça menor em um jogo gigante que ninguém entendia. Mas o que mais viria a seguir? O tempo parou. Eu sou a responsável pelo incêndio, a mulher repetiu, sua voz tremendo. O burburinho tomou conta do ambiente. As pessoas já estavam acostumadas a ouvir rumores, mas isso era algo totalmente diferente. O que ela queria dizer com isso? Como poderia ficar tão evidente que tudo ia mudar a partir daquela revelação? Isabela olhou para Victor, e a expressão no rosto dele era uma mistura de incredulidade e desespero. Você estava lá? Ele questionou, a voz falhando. Por que você não me disse antes? Eu não queria te machucar. Você não imaginava que poderia acontecer algo tão terrível. Ela parecia assustada, mas havia uma fraqueza no seu olhar. Tudo isso parecia um pesadelo. As luzes da loja piscavam, refletindo a agitação de todos os presentes. Não era justo. Você não deveria ser culpado, continuou a mulher. A sala ficou em silêncio, e a tensão estava tão palpável que Isabela podia sentir seu coração acelerado. E então, de repente, o homem que esperava ansiosamente por um momento de poder em meio ao caos, começou a rir. Mas não era uma risada qualquer. Era uma risada fria, cheia de desprezo. Você realmente acha que pode se safar assim? Não é só a verdade que vem à tona.
mas também as mentiras que você tem contado. Ele disparou, olhando para Victor. As palavras dele estavam repletas de veneno. Isabela sentiu um arrepio na espinha. Victor parecia prestes a responder, mas antes que pudesse, as portas da loja se abriram novamente com estrondo. Um grupo de policiais entrou, liderado por um oficial que Isabela reconheceu. Ele olhou ao redor com uma expressão grave e acentuou o olhar no homem que havia quebrado a janela. Estamos prontos para uma investigação completa. A situação se tornou muito mais complicada, e sabemos que há mais do que apenas um incêndio aqui, disse o policial, sua voz cortante e precisa. Isabela congelou. O que estava acontecendo? Cada ação parecia puxar uma nova camada de complexidade. O que mais você sabe? Ela perguntou, sua voz ecoando o mesmo desespero que lhe consumia. Não façam isso, Victor gritou, sua voz se elevando enquanto se movia na direção dos policiais. Eu não sou um criminoso. A verdade não é o que vocês pensam. Mas a multidão estava em alvoroço, e os olhares se voltaram para ele como abelhas em torno de uma flor. Calem-se! Todos vocês não sabem o que está em jogo. O homem que provocou a confusão gritou. Sua voz cortante ecoou pela loja como um trovão. A tensão foi crescendo, e então algo espetacular aconteceu. Uma janela estourou violentamente, e um homem, com um olhar sombrio, entrou na loja. Ele estava molhado da chuva, a respiração ofegante e o rosto carregava um ar de urgência. Clara, telefone, agora! Ele gritou, apontando para um celular na mão da mulher. Você precisa ouvir isso. Todos os olhares se voltaram para Clara. O que está acontecendo? Ela questionou, sua expressão mudando de surpresa para temor enquanto pegava o celular. Isabela sentia que as peças estavam se movendo rapidamente. Mas o que seria tão urgente? Escute, você precisa entender que o que aconteceu naquela noite estava muito além de registro. Não é você ou ele que é o problema. É muito mais profundo, ele disse, olhando fixamente para Clara. E ao dizer isso, as luzes começaram a piscar, e um novo sentimento emana da sala. Isabela apenas podia imaginar o que estava se formando. Enquanto todos aguardavam ansiosamente, o celular de Clara começou a tocar. O som ecoava na loja. Era uma gravação. Clara olhou para todos, nervosa, e começou a tocar. E a voz que saiu do celular foi como um golpe de luz. Clara, se você está ouvindo isso, a verdade sobre o incêndio não é apenas sobre culpados e inocentes. Há algo que você ainda não sabe. E é mais perigoso do que você imagina. A trama envolve mais do que pode parecer. O coração de Isabela disparou. O que mais poderia estar sendo escondido? O que mais do passado de Victor poderia vir à tona? E com isso, as cartas sobre a mesa poderiam se embaralhar. De uma forma devastadora. Ela sentiu um frio na espinha, a sensação de que a realidade estava prestes a mudar novamente. Quem realmente era Victor? O que mais poderia se revelar naquele momento, deixando todo mundo em um abismo de dúvida? As perguntas pairavam no ar, e pela primeira vez, Isabela se questionou se poderia realmente confiar nele. As palavras ecoaram pelo ar pesado da loja, enquanto Clara segurava o celular. A gravação prestes a ser exposta. O que mais você tem a dizer? O homem sombriamente observou, inclinando-se para a frente, como se cada um dos presentes estivesse prestes a descobrir um segredo de vida ou morte. E a tensão aumentava, palpável, como um fio prestes a arrebentar. A gravação começou a tocar, uma voz rouca e tremida ressoando pelos alto-falantes. Se você está ouvindo isso, Clara, temos que agir. É sobre a noite do incêndio. E no exato momento em que a tensão começou a se desvanecer, um disparo ecoou, abrupto e penetrante, cortando a atmosfera carregada como um raio rasgando o céu. Isabela sentiu seu corpo congelar. O mundo girou e tudo perdeu sentido. Victor ficou branco como papel, os olhos arregalados. O homem que acabara de entrar, aquele que parecia saber
Tudo caiu no chão. A expressão de surpresa congelada em seu rosto. O pânico tomou conta. Por favor, ninguém se mexa! O grito de um dos policiais balançou o ambiente, mas a confusão já estava instalada. Isabela mal conseguia processar o que havia acontecido. O homem estava lá e de repente não estava mais. Um silêncio gelado se espalhou, quebrado apenas pelo sussurro da multidão que se afastava em pânico. Victor, o que está acontecendo? Isabela se virou para ele, mas a expressão dele era de alguém que carregava um mundo de culpa. Eu não sei, Isabela. Eu não sei, ele gritou, agora parecendo mais perdido do que nunca. A multidão se espalhou, os olhares espantados para o corpo no chão. E a gravidade do momento desabou sobre eles. A mulher que se declarou responsável pelo incêndio começou a chorar, suas lágrimas misturando-se ao desespero de todos. Não, não, isso não pode estar acontecendo, ela gritou. O caos agora era uma tempestade, e Isabela sentia seu coração acelerar como um tambor ensurdecedor. Era uma confusão de emoções, raiva, medo e uma dúvida lancinante. O que mais estava se escondendo na escuridão? É uma arma! Alguém gritou, apontando, e o verdadeiro terror tomou conta da cena. Era um ambiente de festim, a loja se transformando em um palco de tragédia. Isabela queria gritar, encontrando no olhar de Victor um reflexo do próprio desespero. O que mais estavam prestes a descobrir? Tudo parecia um pesadelo insuportável, que não ia terminar. Quando os policiais chegaram mais perto, um deles gritou ordens, enquanto o outro se aproximou do homem caído. O corpo estava imóvel, e Isabela sentiu um aperto no peito. Isso não pode ser verdade. O que mais está acontecendo aqui? Pensou, enquanto o olhar de Victor se desviava, como que esbaforido, tentando escapar de um pesadelo. Eu não sou quem você pensa. Nesse momento, um sussurro penetrou na mente de Isabela. O que se passava pela cabeça de Victor? Ele tinha sido o centro de tudo. E agora seus segredos quase pareciam infrutíferos em meio a toda a confusão. Victor, você precisa me dizer a verdade, exigiu, antes que a situação se tornasse insuportável. As sirenes da polícia se intensificaram ao fundo, e o mundo exterior começava a se infiltrar naquele espaço apertado. O incêndio, o que aconteceu naquela noite não foi por acaso. Essa gravação, Clara começou, mas não teve tempo de terminar. As palavras dela se perderam em meio ao barulho crescente. De repente, mais uma mulher apareceu, uma sombra familiar surgindo no canto da loja. Isabela franziu a testa ao reconhecê-la, a dona da loja. Tá tudo bem, você não tem que ter medo, ela disse em um tom alto, mas o rosto dela estava pálido e as mãos tremiam visivelmente. Se você souber de alguma coisa, agora é a hora. Um dos policiais cortou, e a insegurança aumentou com a presença dela. O que você sabe sobre o que aconteceu naquela noite? Isabela olhou para Victor e depois para a mulher. Seu próprio futuro se solidificando em um abismo profundo de incertezas. E enquanto Ana falava, novas revelações pareciam estar prestes a abalar as fundações de tudo. A verdade é que eu também estava lá. Naquela noite. Mas não era para mim ser a culpada. Tudo girava enquanto olhares se cruzavam. A sala se tornava uma prisão de segredos. E Isabela percebeu que, a partir daquele momento, a história que pensava conhecer estava prestes a desmoronar. Victor, o que você esconde? É hora de enfrentarmos a verdade de uma vez por todas. As palavras pendiam no ar, e mesmo entre gritos e lágrimas, a atmosfera de expectativa crescia. E com isso, uma pergunta ecoava em sua mente. Agora que todas as máscaras estão caindo, o que mais está por vir? Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés, quando a verdade começou a desmoronar ao redor dela. O corpo do homem caído refletia a gravidade de tudo o que estava acontecendo. A sala estava em um caos absoluto, mas, no meio desse turbilhão emocional, uma voz conhecida se destacou. Era Clara, que olhou para Victor com lágrimas nos olhos, e foi como se o tempo parasse. Eu não pude contar antes,
Clara disse, seu tom cheio de remorso. Mas a verdade precisa vir à tona. O incêndio não foi culpa de ninguém, mas de um jogo de poder entre famílias. Ninguém saiu ferido, Victor. Você precisa acreditar em mim. Victor parecia perplexo. Sua expressão misturava alívio e dor. Então ninguém estava realmente tentando me incriminar? Ele murmurou, a voz embargada. Isabela sentiu uma onda de esperança, mas era difícil acreditar que tudo o que havia acontecido poderia realmente se transformar. As sirenes da polícia despedaçavam a pressão do momento. Clara continuou. As pessoas por trás de tudo não sabiam que estariam colocando suas próprias vidas em risco. Eles não queriam a verdade exposta. E agora tudo está prestes a implodir. O olhar de Isabela estava alternando entre Victor e Clara. Ela estava envolvida em um emaranhado de sentimentos mistos. Apesar de tudo, havia uma centelha de compreensão e empatia ali. Algo que poderia ou não dar sentido a todo aquele sofrimento. Mas, em meio ao tumulto, Isabela sentiu que precisava tomar uma posição. Victor, eu estou ao seu lado, não importa o que aconteça. Antes que pudesse processar as consequências de suas palavras, um dos policiais se aproximou, interrompendo a conversa. Clara, precisamos que você nos diga tudo o que sabe. Agora, os murmúrios da multidão tornaram-se instáveis, e todos aguardavam o desenrolar daquela verdade. Enquanto a tensão se acumulava, Isabela sentiu seu estômago revirar. Havia tanta coisa em jogo. O que vai acontecer agora? Ela pensou. Mas então, como se houvesse uma resposta silenciosa, pairando no ar, os olhares se cruzaram, e numa fração de segundo, algo mudou. Vamos resolver isso de maneira correta. Temos que terminar o que começamos, Clara disse, mais firme. E enquanto isso, Victor assentiu levemente. Era um momento que poderia determinar o futuro de todos ali. Um novo ambiente começou a tomar forma. A união perante a adversidade parecia ser a única saída. Enquanto a verdade se começava a revelar, Isabela imaginou um futuro em que poderia não apenas ser a garota que sonhava com um vestido caro, mas alguém que realmente pudesse fazer a diferença, através da honestidade e da coragem. Os policiais começaram a tomar providências. O corpo do homem foi afastado. Um primeiro passo na tentativa de reorganizar o caos. Eles estavam prestes a restabelecer a ordem, mas a certeza de que havia muito a ser desvendado pairava no ar. Isabela olhou de novo para Victor. Você está pronto para encarar isso juntos? E ele a encarou como se estivesse vendo a luz em meio à escuridão. Sim, juntos. E enquanto o sol começava a brilhar através das janelas quebradas da loja, Isabela sentiu que emergir daquela tempestade não seria fácil, mas era possível. Eles tinham a verdade do lado deles e estavam prontos para lutar por ela. Porém, a jornada estava apenas começando, e ela sabia que o que vinha pela frente teria reviravoltas que poderiam mudar tudo novamente. Agora, se você chegou até aqui, não pode perder as próximas histórias. Então, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque isso me ajuda muito. E mais, eu quero ouvir suas reações e teorias sobre o que vai acontecer a seguir. Inunde a seção de comentários. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A hora é agora.